E um ato importante marcou a medicina aqui da região trinacional. Quem está com a gente para explicar o que aconteceu aí foi o médico Eduardo Hassan, que é urologista. Bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia, Cris. Obrigado pelo convite. O senhor é o cara que maneja o robô? É. O que é essa cirurgia robótica? Por que ela representa tanto para o setor? A cirurgia robótica ela já existe há alguns anos nos Estados Unidos, né? Uns 20 anos, mais ou menos 25 anos. O Brasil iniciou o processo em 2008, 2010, mas difundiu mesmo a partir de 2017. Mais em grandes centros. Enfim, o que ela ajuda? O procedimento se torna mais preciso. O robô ele não opera sozinho, o cirurgião controla o robô, tem um console, como se fosse mais ou menos um videogame? Um videogame, digamos assim. Bem simplesmente. Simplesmente é isso assim. Quais são as vantagens? Ele nos dá uma imagem em 3 dimensões, com uma qualidade muito grande. A gente tem a possibilidade de controlar a câmera do robô, então ela aproxima, ela afasta, a gente controla tudo isso. Então é como se a gente estivesse operando assim dentro do paciente. As pinças que a gente usa, elas têm uma precisão muito grande, elas têm movimentos articulados. Então, assim, ela se torna uma cirurgia mais precisa. Os resultados que a gente consegue entregar, eles são melhores. Algumas cirurgias têm mais benefícios, outras não têm tantos benefícios, mas, no geral, quase que totalmente as cirurgias robóticas, elas são melhores do que as cirurgias convencionais. O nosso movimento no pulso, ele é limitado. Com o robô, vocês conseguem fazer um movimento completinho? Isso, com o robô a gente consegue controlar, as pinças são articuladas, então a gente consegue ter graus de fricção do robô, como é que eu vou chamar assim, de mobilidade das pinças do robô, que nos permite chegar em locais que provavelmente não conseguiríamos sem esse artefato, né? O robô ele tem série de articulações nas pinças, na ponta das pinças, e isso permite movimentos que a mão humana não consegue, né? No caso da sua especialidade, que é a urologia, para o tratamento de câncer de próstata, digamos, qual que é o benefício do uso desse robô na cirurgia, além desses que o senhor falou? A cirurgia que mais traz benefício para o uso do robô, sem dúvida, é a cirurgia da próstata, do câncer de próstata. É a cirurgia mais realizada com o uso do robô. Nos grandes centros, assim, 70% dos procedimentos realizados por cirurgia robótica são da urologia, da minha especialidade. Então, é a especialidade que mais acaba utilizando essa tecnologia. Mas existem outras, cirurgia torácica, cirurgia do aparelho digestivo, enfim. Na cirurgia da próstata, os benefícios maiores são a recuperação mais rápida do paciente, um procedimento com menos dor e principalmente nas sequelas que a cirurgia da próstata pode causar. Todo homem já ouviu falar que o paciente que operou a próstata, ele pode ficar perdendo urina, ou ele pode ficar com impotência sexual, disfunção erétil. Isso é verdade. Existe essa possibilidade, e com a cirurgia robótica, com a precisão desse artefato, a gente consegue reduzir esses riscos. Incontinência urinária, por exemplo, a perda de urina, a gente pode reduzir em uma cirurgia aberta, convencional, para robótica, reduz de 20% para 2%, 3%, 4%. A disfunção sexual, que é o maior temor dos homens, antigamente, sem esse artefato, a gente tinha índices de 50%, 60%, hoje já reduziu bastante. Fala-se em 10%, 20%. Então, claro que isso depende muito da tecnologia e também de quem está operando a tecnologia, né? Não adianta você ter uma Ferrari e não ter um piloto que tenha a condição de dirigir esse carro. E a cirurgia é por videolaparoscopia, então a cicatriz também é diferente, né? Muito parecido com a videolaparoscopia. A diferença é que a pinça de videolaparoscopia... A videolaparoscopia a gente opera junto do paciente. Você controla as pinças. O robô nada mais é do que uma videolaparoscopia auxiliado pelo robô. O robô está acoplado nas pinças e a gente controla esse robô num console, num outro local. Ou pode até ser outra cidade, enfim, isso está em voga agora. E a diferença principal é que as pinças elas são articuladas, então a gente consegue ter movimentos de deflexão. Na cirurgia laparoscópica, puramente não. As pinças são retas. Então, por exemplo, se eu tenho que pegar um item atrás de um osso, por exemplo, na cirurgia aberta, a gente consegue. Na cirurgia laparoscópica já não consegue. Na robótica, sim, que a pinça vai e tem esse poder de deflexão, entendeu? Então, por isso que ela se torna uma cirurgia mais precisa. E o pós-operatório costuma ser uma grande preocupação também. Nesse modelo de cirurgia, ele é mais rápido? Ele é mais rápido porque, como o robô controla as pinças, os movimentos na parede abdominal, na entrada das pinças, eles são mais precisos, eles não têm tanta lateralidade.
então acaba dando menos dor no pós-operatório do paciente. Geralmente a recuperação em 24, 48 horas o paciente já recebe alta do hospital. Caramba, rapidinho assim? É rápido. Estamos conversando aqui com o Dr. Eduardo Hassan, ele que é médico urologista aqui em Foz do Iguaçu. Bom dia. Bom dia. Eu ia perguntar justamente sobre essa questão da recuperação, né? Como é que é até não só essa questão do prazo, mas também o que os pacientes dão de feedback com relação a essa cirurgia? Então, como tem uma recuperação mais rápida da cirurgia, eles até se surpreendem, às vezes até a intensidade da dor, eles esperam mais, acreditam que vai ter mais dor no pós-operatório e não é isso que a gente vê. Claro que cada caso é um caso, cada paciente é um paciente, existem variações, mas no geral, assim, o feedback é positivo, os pacientes ficam muito satisfeitos. Tempo de sonda, que depois da cirurgia de próstata, por exemplo, a gente usava a sonda mais tempo, deixava a sonda mais tempo na cirurgia convencional, que não conseguia fazer uma junção, uma costura do canal da urina com a bexiga, tão precisa quanto a gente consegue fazer na cirurgia robótica. Então isso reduziu muito. Antigamente a gente deixava 14 dias, 21 dias de sonda, hoje 7 dias, às vezes até 3, 4 dias. Então isso tudo varia e ajuda na recuperação do paciente. E existe algum perfil ideal assim de paciente para esse tipo de cirurgia ou a maioria dos casos envolvendo, por exemplo, câncer de próstata pode se beneficiar dessa técnica da cirurgia robótica? Existe, se o paciente tem indicação cirúrgica, né? Porque alguns pacientes com câncer de próstata já não tem mais a indicação de cirurgia, né? Tem que fazer outros tipos de tratamento. Mas digamos que o paciente tem a indicação cirúrgica. Quase que a totalidade deles pode ser feita por via robótica. Claro que antes de uma cirurgia a gente pede uma avaliação cardiológica, uma avaliação anestésica, enfim, se o médico clínico falar que o risco cirúrgico é muito alto, a gente avalia caso por caso, mas a grande maioria dos pacientes é perfeitamente factível a cirurgia. Doutor, essa cirurgia o senhor fez no hospital da Itamed aqui em Hospital Foz, Unimed. Né? Unimed. Quem adquiriu o robô Unimed, em Foz do Iguaçu foi o hospital da Unimed. Esse robô chegou no dia 20 de dezembro, nossa cirurgia foi no dia 27 de dezembro. Teve uma equipe toda com vocês também. Teve uma equipe, né? Tá, bastante gente, técnicos da empresa que trouxe o robô, né? Enfim, vieram para, se tivesse alguma situação ali, tudo. Esse foi um receio do paciente, vou fazer a primeira cirurgia, se acontece algum problema. Aí eu até brinquei com ele, é melhor agora que vai estar todo mundo ali. Então, assim, foi tudo bem, graças a Deus, deu tudo certo. E o hospital da Unimed foi quem adquiriu essa tecnologia. Queria até parabenizar a diretoria pela coragem em fazer esse investimento, que não é barato, mas a longo prazo eu não tenho dúvida que isso vai mudar a medicina de Foz do Iguaçu. E é um equipamento importado? Como que é? Ele é importado. Esse robô que a Unimed adquiriu aqui, ele é um equipamento de uma empresa chinesa, Microport, uma empresa grande em outras áreas que o robô, ele existia uma patente antigamente, que era da Intuitive, uma empresa americana. Essa patente foi quebrada e começaram a surgir outros robôs no mundo. E esse, especificamente, é um robô que está sendo muito utilizado porque ele permite essa tecnologia em cirurgia à distância. Então, se você tem um robô desse aqui, tem um outro robô em São Paulo, por exemplo, o médico de lá ele pode operar o robô daqui. Claro que isso está sendo aprovado, tem a parte legal disso, mas esse robô já permite essa tecnologia. E o senhor falou de São Paulo, essa cirurgia foi a primeira realizada aqui em Foz, mas o senhor já tem uma experiência aí desde 2021, né? Eu comecei a formação em cirurgia robótica em 2021 no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e até então eu levava meus casos para lá. Para mim, falando, sou muito entusiasta desse chega esse robô aqui, porque não só a parte que eu vou poder atingir mais pessoas, que é o nosso objetivo, nossa profissão, mas principalmente também a qualidade do que a gente vai oferecer para a população. Talvez a população não mensure o tamanho disso ainda, mas com o tempo eu não tenho dúvida que vai ser como a cirurgia laparoscópica hoje. Você vai falar sobre uma cirurgia, você se questiona o médico, a gente faz por laparoscopia? Aberta ou fechada? Aberta ou fechada. Eu não tenho dúvida que em pouco tempo isso vai ser robótica ou não vai ser robótica? Porque existe uma melhora significativa no procedimento. Então, já tem disponível pelo SUS esse tipo de procedimento, pelo menos aqui no Paraná, em alguma cidade ou não? Não, tem uma portaria agora que vão liberar a cirurgia para próstata robótica, mas eu não sei como isso vai funcionar ainda, entendeu? Uma portaria que saiu, acho que não se sabe muito ainda, por enquanto não está disponível. E para a nossa região aqui de fronteira, o que significa até ter um equipamento assim com toda essa complexidade disponível aqui em Foz do Iguaçu? Você disse que anteriormente tinha que ir para outras cidades, agora dá para fazer aqui mesmo, daí? Sem dúvida, né? Pacientes que a gente tínhamos que levar para São Paulo, por exemplo, Curitiba, Porto Alegre, enfim, hoje temos isso aqui, né? Então a gente consegue abranger não só a área de Foz do Iguaçu e região no Brasil, mas também na Argentina, principalmente no Paraguai, que tem muitos brasileiros que moram ali. O Paraguai, que eu saiba, parece que Assunção tem um robô que não tem a mesma tecnologia dessa, entendeu? Eu não tenho certeza disso. Então, eu acho que tem uma gama de pacientes que a gente pode atingir muito grande.
cabe a nós, com programas como os de vocês, mostrar para a população os benefícios disso, né? Que isso é uma coisa que às vezes a pessoa acha que é uma coisa fora da realidade, uma coisa futurista, e não, isso é realidade, né? Eu fico imaginando, assim, que loucura antigamente pensar que, eu estou aqui em Foz, o médico está lá em São Paulo e vai me operar. Você imaginava isso quando você estava na faculdade? Quando eu estava na faculdade, não, mas o meu primeiro contato com cirurgia robótica foi em 2010, quando eu fui fazer um estágio fora, em Barcelona, e eu vi um robô e eu imaginei isso. Primeira vez que eu olhei o médico operando no console, separado do paciente, naquele momento eu visualizei que isso ia acontecer um dia. E isso, em 2025, começamos a falar sobre isso hoje, já tiveram procedimentos à distância, entendeu? Então... E como é que isso impacta nessa medicina de alta complexidade? É o benefício que tu falou, né, para o paciente e também para vocês. Fica mais rápida a cirurgia de uma forma ou de outra? Sem dúvida nenhuma, né? Tudo exige treinamento. A grande vantagem da cirurgia robótica foi que a gente pode fazer treinamentos, simulações. Por exemplo, um simulador de avião, o piloto vai lá, treina no simulador até operar um avião. A cirurgia robótica permite isso. Tem exercícios que a gente faz nos simuladores. E eu acho que a qualidade da cirurgia ela evolui com isso, entendeu? A gente tem opções de treinar. Antigamente, uma cirurgia aberta, por exemplo, quando eu fiz residência e especialização, saí em 2010, você operava, olhava um professor operar, ele te ensinava, o segundo paciente você fazia um pedacinho da cirurgia, e assim ia, e era uma forma didática, ficava bem. Só que hoje a gente tem a opção de treinar muito antes de iniciar o processo. E eu acho que isso é fantástico. Estamos falando de cirurgia, mas um ponto que a gente deve enfatizar aqui é a importância do diagnóstico. E quanto mais cedo, nesses casos das doenças, melhor, né? Especificamente o câncer de próstata, estávamos falando antes, qualquer tipo de doença, né? Mas o câncer de próstata, todos os tipos de câncer, né? Você descobrindo no início, as chances de cura e de melhora no tratamento são enormes, né? Por exemplo, na próstata especificamente, você descobrindo um câncer inicial... esse paciente tem 95% de chance de ficar curado, entendeu? Então, o mais importante de todo o tratamento, sem dúvida nenhuma, é o diagnóstico precoce. Isso não resta dúvida. O tratamento que vai fazer, claro, tudo isso é importantíssimo, mas o diagnóstico precoce é o fato preponderante, né? E depois também ter todo o acompanhamento ali, seguir todas as indicações até o final, né? Lógico, sem dúvida nenhuma, né? O processo ele é longo, não é curto, mas... Hoje em dia temos muita alternativa de tratamento, de acompanhamento, enfim, é uma gama próstata, o que mais se estuda na urologia hoje em dia. Então, medicações para casos avançados, para casos precoces. Então, cada vez mais isso vem sendo estudado e está evoluindo nessa área, né? Esse paciente que o senhor operou tem 75 anos, 75 né? anos. Como é que ele está hoje? O que ele fala para o senhor? Está super bem, satisfeito. Ele ficou orgulhoso de ter ficado para a história da cidade, né? Porque eu brinquei com ele, o senhor está na história de Foz do Iguaçu. Né? Até quando eu questionei ele se podia divulgar nomes, enfim e tal, ele falou, não, eu faço questão, porque eu estou na história da cidade. Que legal. Mas é um paciente muito querido, assim, e ficou super satisfeito e graças a Deus está tudo bem com ele. E que mensagem que o senhor deixa para esse pessoal, para os meninos, né, que ainda tem medo do diagnóstico, tem medo de ir ao médico e acham que cirurgia pode significar perda de qualidade de vida? O que o senhor pode falar para eles rapidinho? Eu gostaria de dizer que a mensagem que eu quero deixar é aquela que o Guilherme falou, né? O diagnóstico precoce é o que define tudo, né? Às vezes por um receio, enfim, brincadeiras que existem. Muita brincadeira em cima, né? A pessoa não leva a sério a gravidade do fato, né? Então, isso acontece com qualquer pessoa. O câncer de próstata é o segundo câncer mais comum nos homens. Só perde para câncer de pele, que é relacionado ao sol. Entendeu? Então, assim, é muito comum. É muito comum. A gente no Brasil faz cerca de 70 mil, 80 mil diagnósticos por ano. É muita gente. E essas pessoas, se fizerem um diagnóstico precoce, se descobrirem cedo, a chance de cura é muito alta, como a gente falou antes. Então, a mensagem que eu gostaria de deixar é procure seu médico, faça exames de rotina, porque isso pode definir sua vida. Deixa eu só pedir para o senhor esclarecer para alguns amigos meus, só o PSA resolve ou não? Então, a gente sabe, é o exame mais importante, sem dúvida nenhuma. O PSA é um antígeno prostático específico, qualquer coisa que aconteça na próstata, ele vai alterar. Uma infecção, um crescimento da próstata, a gente usa como marcador de câncer. Mas tem outros fatores também. O exame do toque é importante, porque existem tumores, poucos, que não expressam o PSA, que não aumentam o PSA. E também, porque se a gente palpa algum nódulo, alguma coisa,
alterada no exame, a gente já parte direto para uma biópsia, para uma avaliação, entendeu? Então, assim, ele é importantíssimo, o PSA é o exame mais importante, mas o toque retal faz parte ainda da nossa prática diária, entendeu? E a partir de quantos anos é a recomendação hoje em dia? O exame do PSA, a gente faz um exame basal dos 40 a 45 anos para ter um controle, depois a partir dos 45 anos todos os anos, e o exame físico a gente inicia após os 50 anos de idade, porque antes ele não tem tanto benefício. Conversamos aqui com o Dr. Eduardo Hassan, né, que protagonizou aí essa primeira cirurgia robótica aqui no município de Foz do Iguaçu. Ele é médico urologista. Muito obrigado pela participação aqui na CBN Foz. Obrigado a vocês pelo convite, agradeço e estou à disposição quando precisarem outras vezes. Muito obrigada, doutor. Um abração para o senhor. Um abraço.